Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, que é uma das primeiras teorias de unificação da física, como o próprio nome está dizendo, eletromagnetismo é a união entre a eletricidade e o magnetismo. Essa teoria surgiu por volta do ano de 1820 com o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ele foi o primeiro a fazer observações a respeito da relação entre a eletricidade e o magnetismo. Agora a gente vai ver então como é que foi feita a experiência do Ørsted. Hans Christian Ørsted nasceu na Dinamarca. Era filho de farmacêutico, estudou filosofia na Universidade de Copenhague e ali trabalhou como professor e pesquisador, desenvolvendo várias pesquisas no campo da física e da química. Em 1819, durante uma aula de eletricidade, aproximou uma bússola de um fio percorrido por corrente. Com surpresa, observou que a agulha se movia. Esse efeito, batizado de efeito de Ørsted, levou à fabricação dos primeiros galvanômetros. Sua descoberta acidental pode hoje ser vista como a iniciadora de um novo ramo de estudos, o eletromagnetismo. Então, colocando a bússola nas proximidades do fio percorrido por corrente e observando que essa bússola sofria um movimento, uma deflexão, o Ørsted chegou à conclusão, então, de que essa corrente elétrica estava produzindo um campo magnético, produzindo, então, a deflexão na bússola. Então, agora a gente vai ver campo magnético de condutor retilíneo. Uma forma de se observar o campo magnético produzido por um condutor retilíneo percorrido por corrente é através da montagem que nós temos aqui na nossa figura. Bom, um condutor retilíneo percorrido por corrente, se você colocar várias bússolas em volta desse condutor, você percebe que essas bússolas vão adquirir uma orientação preferencial. Essa orientação vai ser a orientação do campo magnético que está sendo produzido por essa corrente. Então você pode, por exemplo, fazer uma cartolina com uma perfuração e fazer um fio passando através dessa cartolina, percorrida por corrente, e colocar as bússolas em volta sobre essa cartolina. Você vai ver que todas elas vão adquirir uma configuração de tal forma que elas se alinham circularmente em torno desse fio, então, percorrido por corrente elétrica. Se você alterar o sentido da corrente, então você percebe que a orientação das bússolas é contrária, ou seja, aquela extremidade que indica o norte da bússola, ela acaba invertendo de sentido no momento que você muda o sentido da corrente elétrica que está percorrendo o seu condutor. Então, a partir dessa configuração das bússolas, nós podemos chegar à conclusão, então, de que o campo magnético produzido por um condutor retilíneo, na verdade, ele apresenta linhas de campo que são circulares em torno do fio, com o fio, então, no centro, essas linhas concêntricas, com um certo sentido que depende do sentido da corrente elétrica. Bom, existe uma regra prática, a partir da qual é possível se determinar qual é o sentido das linhas de campo magnético em torno de um fio condutor percorrido por corrente, que é a regra da mão direita. A regra da mão direita para determinação do sentido das linhas de campo magnético em torno de um condutor percorrido por corrente é uma regra muito simples, e ela está mostrada aqui na nossa figura. Com a mão direita, você deve estender o seu polegar no sentido da corrente que está percorrendo o condutor. Os outros dedos da mão em torno do fio darão o sentido do campo magnético em torno deste. Então, dessa forma, você tem como determinar a configuração do campo magnético em torno de um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Com o sentido das linhas de campo magnético em torno do fio já determinados, nós podemos então determinar qual é a direção do vetor indução magnética. O vetor indução magnética, ou o vetor campo magnético, ele serve para representar o campo magnético em cada ponto de uma região em torno de um ímã ou de um condutor percorrido por corrente elétrica. Então, o que nós temos na nossa figura aqui são algumas linhas de campo magnético em torno de um fio percorrido por corrente, essas linhas determinadas a partir da regra da mão direita para o sentido dessas linhas, com o polegar estendido no sentido da corrente elétrica, os outros dedos dando o sentido dessas linhas, então. Então, aquele vetor que aparece ali, que é o representado pelo B, com uma setinha em cima, para dizer que é uma grandeza vetorial, esse vetor ele é encontrado a partir da direção tangente das linhas de campo em torno do fio. Então, para cada ponto dessas linhas, você determina a direção tangente, essa será a direção do vetor, e o seu sentido é o sentido dado pelas linhas, encontrado pela regra da mão direita.
Então essa representação que nós temos na figura, ela é uma representação tridimensional. Ela mostra em 3 dimensões como são as linhas de campo magnético em torno desse condutor percorrido por corrente. Agora o que a gente vai ver é como é que a gente faz a representação plana do campo magnético em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica. O que nós temos então na nossa figura é essa representação plana do campo magnético em torno de um condutor percorrido por corrente. Bom, então o que nós temos é o fio percorrido pela corrente elétrica, representado pela letra I, e o sentido da corrente indicado pela seta. Aplicando a regra da mão direita para a determinação do sentido do campo em torno desse fio, nós chegaremos à conclusão de que esse campo é uma linha circular em torno do fio, de tal forma que ela sairá do plano da figura do seu lado esquerdo e entrará no plano da figura no seu lado direito. Então, essa representação a partir de um ponto ou de um X servem para indicar que o campo magnético está ou entrando ou saindo do plano naquele ponto. O ponto, no caso, ele representa o campo magnético saindo naquela região e o X representa o campo magnético entrando. Então, é uma forma de representar de uma maneira plana aquela configuração das linhas circulares em torno do fio, e nós chegamos à conclusão de que um lado do fio, essa linha deve estar saindo do plano e no outro lado deve estar entrando. Então, a representação feita de maneira plana é através de um ponto ou de um X para representar que o vetor campo magnético está saindo ou entrando daquele lado do plano. E agora a gente vai ver a lei de Ampère. Nós já aprendemos a determinar o sentido e a direção do vetor campo magnético em torno de um condutor percorrido por corrente a partir da regra da mão direita. Agora, a partir da lei de Ampère, nós vamos determinar o módulo do vetor campo magnético gerado por esse fio percorrido por corrente, então. Então, o que nós temos aqui na nossa figura é a representação do plano que está cortando, fazendo 90 graus, um fio retilíneo percorrido por corrente. O sentido da corrente elétrica está indicado pela seta e pela letra I. Então, nós temos que em um certo ponto P, a uma distância que a gente chamou de D em relação a esse fio, o vetor campo magnético é aquele representado, então, pela seta amarela, indicado pela letra B. Então, o módulo desse vetor campo magnético, ele vai depender da intensidade da corrente elétrica que está percorrendo aquele fio e também da distância que separa esse ponto P em relação ao fio percorrido pela corrente elétrica. Então, a lei de Ampère, ela nos dá o módulo do vetor campo magnético a partir, então, da seguinte relação, que diz que esse campo ele depende diretamente da intensidade da corrente, representada pelo I. Quanto maior a intensidade da corrente, maior o vetor campo magnético. Dividido por 2π vezes a distância que separa, então, o ponto em relação ao fio. A constante que aparece nessa fórmula é a permeabilidade magnética do vácuo e ela tem um valor constante que é igual a 4π vezes 10 na 7 Tesla metro por ampere. Então, ali no valor da constante permeabilidade magnética do vácuo apareceu aquele T maiúsculo que é o Tesla. O Tesla é a unidade de medida de campo magnético no Sistema Internacional de Unidades. E o nome da unidade de campo magnético, o Tesla, no Sistema Internacional, é em homenagem ao físico croata e engenheiro elétrico Nikola Tesla. E agora a gente vai ver um pouquinho a respeito dele. Nikola Tesla nasceu na Croácia, antigo Império Austro-Húngaro, e estudou na Universidade Técnica da Áustria e posteriormente na Universidade de Praga. Em 1885, emigrou para os Estados Unidos e patenteou suas invenções: dínamo de corrente alternada, transformador e motores. Daí por diante, desenvolveu várias outras invenções, entre elas a bobina de Tesla, um barco guiado por controle remoto e outros dispositivos controlados à distância. Chegou a trabalhar com Thomas Edison, mas romperam relações porque o norte-americano deixou de lhe pagar o prometido por um certo invento. Além disso, entre os dois se estabeleceria uma contenda que ficaria conhecida na época como a Guerra das Correntes. Em 1912, chegou-se a pensar em dividir o Prêmio Nobel de Física entre os dois inventores, mas Tesla se recusou terminantemente e o prêmio acabou sendo dado a outro pesquisador. Então agora a gente vai ver um exemplo do campo magnético versus distância em relação ao fio. Então o que nós temos aqui é a representação de um fio condutor retilíneo percorrido por corrente, essa corrente elétrica sendo representada pela letra I. E a gente pode observar que nesse desenho
O fio ele está fazendo um ângulo de 90 graus com relação ao plano da figura, ou seja, esse fio está transversal ao plano da figura. E essa corrente elétrica ela está saindo do plano, isso representado pelo ponto ali no centro. Se fosse um X, a corrente elétrica estaria entrando no plano da figura. Então, a partir da regra da mão direita para a determinação do sentido do campo magnético em torno desse fio, nós podemos chegar a essa configuração aí de linhas de campo em torno dele, linhas circulares, representadas por aquelas linhas pontilhadas. Em cada um dos pontos, então, em torno desse fio, a gente vai ter um vetor campo magnético representado, né, a partir daquelas setas amarelas que nós temos ali, os vetores campo magnético. Então, o que a nossa figura tenta mostrar é que, à medida que nós nos afastamos em relação ao fio percorrido por corrente, a intensidade do campo magnético fica cada vez menor. Isso representado pelos tamanhos dos vetores. Quanto menor for o módulo da intensidade vetorial, menor será o tamanho do vetor que o representa. Então, aí nós temos, à medida que nós nos afastamos em relação ao fio, a intensidade do campo magnético fica cada vez menor. Então, o campo magnético no ponto 1, que é representado por aquele vetor B1, é maior do que os vetores B2 e B3, devido ao fato dele estar mais próximo, então, desse fio condutor percorrido por corrente. Então, agora a gente vai dar uma olhada no campo magnético produzido por uma espira circular. Uma espira circular nada mais é do que um fio condutor percorrido por corrente enrolado numa forma circular. Ele é dobrado de tal forma a ficar numa forma circular. Então, esse fio, isso constitui uma espira circular. Então, no momento que essa espira circular ela é percorrida por corrente elétrica, nós vamos ter, então, um campo magnético produzido por essa espira, cujas linhas de indução são representadas aqui a partir da nossa figura. A partir do sentido da corrente elétrica na espira circular, a gente acha, então, o campo magnético produzido por uma espira circular. Então, aqui nós temos na figura uma espira circular sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I, cujo sentido está representado pela seta. Então, no centro dessa espira circular, nós teremos um vetor campo magnético, devido ao fato de que o campo produzido por esse fio, que está enrolado de forma circular, esse campo todo ele acaba se concentrando naquela região central. A partir da regra da mão direita, com o polegar estendido no sentido da corrente, nós podemos perceber que esse campo magnético ele vai acabar se somando ali naquela região central, produzindo um vetor campo magnético de uma intensidade bastante grande ali no meio. Existe também uma regra para determinar qual é o sentido do vetor campo magnético no centro de uma espira circular como essa, que também é uma regra da mão direita, que é o seguinte. Então, com os dedos da mão direita, com os 4 dedos da mão direita, você percorre a espira no sentido da corrente elétrica. O polegar estendido vai indicar qual é o sentido do vetor campo magnético, então, no centro da espira, a partir do sentido da corrente elétrica que a está percorrendo. Tendo já determinado, então, qual é o sentido e a direção do vetor campo magnético no centro de uma espira circular percorrida por corrente, nos resta, então, determinar o módulo do vetor indução magnética no centro de uma espira circular. E isso é feito a partir da intensidade da corrente elétrica que está percorrendo essa espira, representada sempre pela letra I, e também depende do raio dessa espira circular, ou seja, o quanto maior ou o quanto menor é o raio dessa espira. Então, a gente tem, a partir daquela expressão ali, ó, que a intensidade do vetor campo magnético no centro de uma espira, ou seja, o seu módulo, é dado pelo produto daquela constante, que é a permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente, isso dividido por 2 vezes o raio da espira. Então, quanto maior for a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo aquela espira, maior vai ser a intensidade do campo magnético produzido por ela, e também quanto maior for o seu raio, ou seja, quanto maior a espira circular, menor será a intensidade do campo, ou seja, menos concentrado ele fica naquela região, portanto, é inversamente proporcional com o raio da espira circular à intensidade do campo magnético. Após o campo magnético de uma espira circular, o que a gente vai ver agora é o campo magnético produzido por um solenoide. Um solenoide nada mais é do que um conjunto de espiras circulares, também conhecido como bobina. Só que uma bobina é uma definição um pouco mais geral, você pode ter bobinas de diversos formatos, bobinas quadradas, bobinas retangulares. O solenoide, particularmente, é um conjunto de espiras enrolados de maneira circular. Então, o que nós temos aqui na nossa figura é a representação de um solenoide. Ele constitui-se de um fio enrolado de maneira helicoidal, enrolado de uma forma espiral, melhor dizendo. Como, por exemplo, as molas de um caderno, a mola de um livro. Então, esse fio enrolado dessa forma, ele vai acabar produzindo diversas espiras. No momento que esse fio for percorrido por uma corrente elétrica, o que vai acontecer é que ele vai produzir um campo magnético no espaço ao seu redor.
Devido ao fato desse fio estar bastante enrolado, são diversas espiras concentradas em uma certa região, você acaba tendo que a intensidade do seu campo magnético fica uma coisa bastante elevada, porque são diversas espiras todas muito próximas, cada uma delas produzindo o seu próprio campo magnético. Então, para intensificar também a força, enfim, a intensidade desse campo, coloca-se, por exemplo, um núcleo de ferro no centro desse solenoide, no centro dessa bobina, para que a intensidade do campo ainda fique cada vez maior. Então, aqui nós temos um solenoide de comprimento L sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Então, o que nós temos agora na sequência é o campo magnético de um solenoide. O campo magnético produzido por um ímã, nós já conhecemos a representação desse campo magnético. Essa representação é feita através de linhas de indução magnética, linhas fechadas, que partem de um certo polo do ímã e entram no outro. Particularmente, saem do polo norte e entram no polo sul. Então, linhas de indução magnética são linhas sempre fechadas, ou seja, linhas sem início e sem fim. Se nós tivermos um solenoide sendo percorrido por uma corrente elétrica, o que nós vamos perceber é que a configuração desse campo magnético produzido pelo solenoide é exatamente igual ao campo magnético produzido por um ímã. Então, um fio enrolado de maneira que você tem um solenoide de forma circular, por exemplo, vai acabar gerando um campo magnético que é parecido com o campo de um ímã, sendo que o sentido, a configuração desse campo magnético vai depender do sentido da corrente elétrica que está circulando o solenoide. A regra para determinar qual é o sentido dessas linhas de indução do campo magnético é a mesma que foi utilizada para achar o sentido do campo magnético produzido por uma espira circular. Com os dedos da mão direita, você percorre o solenoide no sentido da corrente e o polegar da mão direita estendido vai indicar, então, qual é o sentido das linhas de indução do campo magnético produzido por essa configuração. Só para lembrar, então, a regra da mão direita para determinação do sentido do campo é essa que vocês têm aí na figura. Com a mão direita, vocês vão percorrer o sentido da corrente, só que agora não é uma espira circular, é um solenoide. Então, vocês percorrem com os dedos no sentido da corrente no solenoide e o polegar da mão direita estendido vai acabar indicando, então, o sentido do campo magnético que está sendo produzido por esse solenoide. Então, agora que a gente já determinou qual é o sentido e a direção do vetor campo magnético devido a um solenoide, a gente parte, então, para o módulo do campo no interior de um solenoide. E o módulo do campo no interior de um solenoide, ele é dado a partir das suas seguintes características. O seu número de espiras, representado pela letra N, e a partir do comprimento do solenoide, certo? Dado pela letra L. Então, o módulo do campo magnético produzido no interior de um solenoide, que apresenta N espiras e um comprimento L, é dado pela seguinte relação. É o produto da permeabilidade magnética do vácuo pela intensidade da corrente, vezes a relação entre o número de espiras e o comprimento. O que essa expressão acaba dizendo é que a intensidade do campo magnético produzido por um solenoide depende da sua concentração de espiras, ou seja, número de espiras por unidade de comprimento. Não basta que você tenha muitas espiras no seu solenoide, também é preciso que elas estejam concentradas, ou seja, esse número grande de espiras deve estar colocado num solenoide que tem um comprimento pequeno, já que a intensidade desse campo magnético é inversamente proporcional com o comprimento. Quanto mais comprido for esse solenoide, menor será a intensidade do campo magnético. Então é importante que para que um campo magnético produzido por um solenoide como esse tenha uma grande intensidade, é preciso então que você tenha um grande número de espiras colocado em uma pequena unidade de comprimento. Uma importante aplicação dos solenoides são os eletroímãs. Os eletroímãs, então, eles baseiam-se no princípio de que um solenoide percorrido por corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético. Então, se você tiver uma configuração como essas, um fio enrolado de forma helicoidal gerando um solenoide, ligado a partir de uma corrente elétrica, vai acabar produzindo um campo magnético de tal forma que esse solenoide vai se comportar como um ímã. A partir da extremidade onde saem as linhas de indução magnética, você vai ter o seu polo norte, na qual elas entram será o seu polo sul. Então, um exemplo de um ímã artificial produzido a partir de um solenoide são os eletroímãs. Agora você me deixou curioso, professor. Que tal a gente ver isso na prática? Uma montagem muito simples de um eletroímã pode ser feita a partir do seguinte. Você vai precisar aí de um fio de cobre esmaltado, de preferência um fio de cobre número 26. Esse tipo de fio de cobre você encontra facilmente em casas de material elétrico especializadas.
Então você vai precisar de mais ou menos uns 2 metros desse fio. Ele é um fio esmaltado, certo? Ele é um fio isolado. Aparentemente ele não parece ser isolado, mas ele é isolado sim. Ele apresenta uma camada esmaltada que faz isolamento desse fio. Então é um fio de cobre esmaltado, de número 26. Você vai precisar aproximadamente de uns 2 metros desse fio. Você vai precisar também de algum material metálico para colocar aqui no meio. Pode ser um prego, por exemplo, um parafuso. Eu aqui no caso utilizei uma broca de furadeira para dar uma visualização um pouco melhor. E também você vai precisar de uma pilha comum de lanterna, uma pilha comum dessa que você encontra nos supermercados, e também de objetos metálicos pequenos e leves. Você pode utilizar aí grampos de grampeador, por exemplo, como nós temos aqui, tá? Então são materiais metálicos leves que vão poder ser atraídos então na nossa experiência. Então o princípio aqui é que você acaba construindo um solenoide de uma maneira muito simples, tá? Enrolando esse fio então em torno do seu material metálico, tá? Tendo a preocupação também de fazer bastante voltas e deixando isso concentrado não num comprimento muito grande, porque nós vimos que quanto maior for o comprimento do solenoide, menor vai ser a intensidade do campo magnético produzido por ele. Então também, para que esse instrumento ele acabe funcionando, você precisa retirar o isolamento que tem nas pontas do seu fio de cobre, né? Ele é um fio esmaltado, então você pode, por exemplo, pegar uma lixa e retirar esse esmalte que tem nas duas pontas. Isso você vai fazer para realizar o contato desses extremos do fio nos polos da sua pilha. Então, no momento em que você colocar essas pontas desse fio ali ligados na pilha, vai circular uma corrente elétrica nesse solenoide. No momento que tiver uma corrente elétrica passando através, então, desse enrolamento, vai acontecer que ela vai acabar produzindo o seu próprio campo magnético, e esse campo, se tudo der certo, ele vai, então, realizar uma atração sobre os pequenos objetos leves de metal que você tem aí. Então, vamos tentar fazer, vamos ver se vai dar certo. Então, a experiência é o seguinte: você pega as duas extremidades do fio que estão sem o esmalte, que foram, no caso, descascadas, e coloca em contato com os polos da pilha. Nesse momento, deve, então, circular uma corrente elétrica através do solenoide, e no momento que você aproximar desses objetos pequenos, metálicos, eles serão atraídos, então, pelo campo magnético que está sendo produzido por esse solenoide. Tá certo? E aí, no momento que vocês, então, desligarem a corrente, aos poucos, esse material ele vai caindo, né? Ele demora um pouco, porque esse efeito magnético ele se mantém durante um certo tempo, dependendo do material que você colocar aqui no meio para construir o seu solenoide. A dica de estudo mais interessante que nós temos aí para a parte do eletromagnetismo é você reproduzir a experiência do Ørsted, que levou à conclusão de que cargas elétricas em movimento produzem campo magnético. E isso é muito fácil de você fazer, basta que você disponha de uma bússola. Se você tiver uma bússola, você pode testar a modificação da variação da posição dessa bússola no momento em que você aproxima ela de condutores percorridos por corrente elétrica. Então você pode fazer isso na sua casa, por exemplo, fios percorridos por corrente, você encontra isso de diversas formas, e com a bússola então você aproxima e verifica se essa bússola vai sofrer ou não uma modificação na sua orientação. O fato de que essa bússola muda a sua orientação está mostrando para você então que a corrente elétrica produz o seu campo magnético. Se quiser fazer isso de forma mais elaborada, você pode construir então uma montagem em que um fio ligado a uma bateria, um fio retilíneo condutor, e colocar uma chave nesse fio. E você coloca uma bússola, então, orientada exatamente na mesma direção, na direção paralela do fio, com a chave aberta. No momento que você fecha a chave, você vai observar a mesma coisa que o Ørsted observou. No momento que a corrente elétrica começa a circular através do fio, a direção dessa bússola, então, é modificada. Na aula de hoje abordamos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, que é a teoria que unifica a eletricidade e o magnetismo. Chega-se à conclusão de que cargas elétricas em movimento produzem campo magnético, então essa é a relação entre as duas teorias, a eletricidade e o magnetismo, cargas elétricas em movimento. Vimos a experiência de Ørsted. A experiência de Ørsted, que acabou demonstrando a relação entre corrente elétrica e campo magnético, a partir da qual se observou que uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor era capaz de alterar a direção de uma bússola colocada nas suas proximidades. Estudamos o campo magnético de condutor retilíneo. O campo magnético produzido por um condutor retilíneo percorrido por corrente, que tem uma configuração de linhas circulares em torno do fio,
cujo sentido das linhas é dado pela regra da mão direita. Analisamos a espira circular. Uma espira circular, que nada mais é do que um fio condutor dobrado na forma de um círculo, no momento que ele for percorrido por uma corrente elétrica, também produzirá o seu campo magnético, que terá uma configuração que será um campo mais concentrado no seu centro. E falamos sobre solenoide. O solenoide, que constitui-se de um conjunto de espiras enroladas de maneira espiral, acaba produzindo também o seu próprio campo magnético, e um solenoide percorrido por corrente se comporta como um ímã. A partir daí, então, constrói-se o eletroímã. Bons estudos! O importante dentro do eletromagnetismo é você mostrar para os seus alunos que antes da experiência do Ørsted não havia qualquer relação entre eletricidade e magnetismo. Hoje em dia nós sabemos que essas coisas elas se relacionam muito bem, mas até aquele momento não se tinha qualquer ideia de como é que acontecia essa relação entre eletricidade e magnetismo. Acreditava-se que eram fenômenos completamente separados. Depois da experiência na qual o Ørsted verificou que uma corrente elétrica produz um campo magnético, é que nós pudemos então ter todas as inovações que nós temos hoje, que são devidas às revoluções dentro da eletricidade e do magnetismo. Então, para os alunos é muito clara essa relação, só que eles precisam saber que nem sempre foi assim, né? Antes da experiência do Ørsted, eletricidade e magnetismo eram fenômenos completamente diferentes. E também é importante realizar as experiências que são apresentadas dentro da nossa aula, como por exemplo o eletroímã. O aluno verificar como que são construídos ímãs artificiais é uma coisa bastante interessante também.